Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de toda a eternidade. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença. Nós exaltamos o Teu bendito nome. E neste momento, ó Pai, que estamos diante da Tua palavra, que já tendo sido lida, ó Deus, é bênção, é graça do Senhor para as nossas vidas. É através dela, ó Pai, que o Senhor dá vida aos nossos ossos, dá saúde ao nosso corpo, à nossa alma. E, ó Pai, nós queremos neste momento te clamar, ó Deus, que Tu tornes ainda mais proveitoso o momento que temos agora para a exposição da Tua palavra. Que, ó Deus, o Senhor nos oriente quanto ao falar, fazendo, ó Deus, o Teu servo instrumento útil nas Tuas mãos para proclamar as verdades desse texto ao Teu povo. Do mesmo modo, ó Pai, nós te pedimos por cada um dos Teus servos e filhos aqui como ouvintes, que o Senhor torne-os como ouvintes sinceros, com os corações prontos e dispostos à obediência, para ouvir a Tua palavra e sair daqui não como entraram, mas sair daqui mais dispostos, ainda mais dispostos a uma vida que glorifique o Teu nome, que seja agradável a Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor Jesus vem expondo aqui, nestas bem-aventuranças, aquilo que nós temos chamado de a aprovação de Deus dos discípulos que nele, em Cristo Jesus, foram refeitos e foram chamados de novas criaturas. Agora chamados pelo Senhor Jesus nesse sermão de os cidadãos do reino, daqueles que fazem parte deste novo mundo que se instaura, chamado Reino de Deus. O reino messiânico iniciado pelo Senhor Jesus e que se consumará com o reino da glória, onde as expressões da aprovação de Deus se mostram através de caráter distinto, de ações distintas, como nós lemos no Salmo 1, daqueles que são muito distintos dentre os homens da face da terra, daqueles que são chamados ímpios. Os justos do Senhor, os amados do Senhor Jesus, aqueles que foram feitos novas criaturas para serem distintos de todo o resto da humanidade na sua injustiça. Hoje chegamos a mais uma destas expressões da aprovação de Deus, a mais uma destas distinções daqueles que são os cidadãos do reino dos céus. Nós chegamos à expressão usada pelo Senhor Jesus daqueles que têm fome e sede de justiça. E mais uma vez o Senhor Jesus falando sob a forma de paradoxo, mais um sublime paradoxo, onde ele fala de que aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, serão fartos, serão saciados, serão satisfeitos. Mas é preciso, mais uma vez, como todas as outras, entender aquilo que Jesus diz em apenas um versículo, em apenas uma expressão, em um paradoxo que não tem sido muito entendido pela humanidade, pelos nossos dias, mas também, em grande medida, até mesmo pela própria igreja, até mesmo pela igreja moderna. Nós vamos pensar então a respeito das palavras do Senhor aqui neste versículo. Há uma coisa interessante sobre fome, comida e a nossa relação com comida. Os nutricionistas eles têm dramatizado a importância da dieta alimentar na medida em que têm afirmado que nós somos o que nós comemos. Vocês já devem ter ouvido essa frase e estão ouvindo cada vez mais. Um argumento que soa bonito na medida em que ele nos alerta para um assunto muito sério. A preocupação com aquilo que nós comemos, né? Com aquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo, do nosso corpo. Uma certa ocasião eu passava com a Érica por dentro do sudoeste e nós passávamos bem em frente ao McDonald's. E um pouco antes de chegar na faixa de pedestre que tem ali,
à frente do McDonald's, passava um grupo de crianças. Um número, eu não me lembro exatamente de quantas, mas eram pelo menos 5 crianças. E todas muito obesas. Todas já carregando a característica do pouco que possivelmente se pressupõe seja a ideia que os nutricionistas carregam com essa sua expressão. Então, nós falávamos um para o outro, nós somos a geração McDonald's. Não apenas essas crianças, mas toda a nossa geração. Os Estados Unidos têm enfrentado a obesidade como um sério problema de saúde pública. E em nosso país nós também temos enfrentado grandes dificuldades na área alimentar. É muito comum, já na nossa cultura, aqueles jovens que se casam ganharem em torno de 20, 25 quilos depois que se casam, né? E aí muitos de nós, crentes, descrentes, né? Altos ou baixos, nascidos ou desenvolvendo-se na infância com um pouquinho mais gordinhos ou mais magrinhos, todos nós chegamos a momentos da vida em que temos que enfrentar essa realidade da dieta, né? Do cuidado com a alimentação. Eu conheço pessoas que são macérrimas, pessoas bem magrinhas, que precisam fazer dieta, porque possuem um alto nível de colesterol mesmo sendo magros, e precisam então tomar muito cuidado com aquilo que comem. Então, há dentro do nosso contexto cultural uma preocupação muito grande com aquilo que nós comemos, né? E possivelmente também é possível variar sobre a forma como nós comemos. No domínio da mente e do espírito, isso é igualmente importante. Começando a entender esse texto, que nós vamos perceber isso. Não é apenas aquilo do qual nós nos alimentamos fisicamente, mas o próprio Senhor Jesus, já chamando-nos a atenção para a importância da dieta da mente e do espírito, ele deixou muito claro que nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que ele come, mas daquilo com o qual ele se alimenta mentalmente, espiritualmente. E quando nós falamos deste domínio da mente e do espírito, nós podemos dizer que também você é o que você come. E isso é mais penetrante, isso é mais preocupante, quando nós caminhamos para entender as coisas das quais a nossa mente e o nosso espírito têm se alimentado. Se você olhar para a nossa cultura, a mesma preocupação com a qual nós olhamos os nossos filhos, as nossas crianças se alimentando de McDonald's, de fast foods, de nuggets engordurados, de tantas coisas que nós cremos e somos levados a crer mais preocupadamente por médicos, nutricionistas e educadores físicos, como o nosso irmão Diego, né? Deveríamos também nos preocupar com aquilo que a nossa mente e o nosso espírito estão se alimentando. Se nós formos parar para olhar, a nossa mente tem se alimentado de violência, de excessos de emoção, sentimentalismo que nos leva à sensualidade, tem nos alimentado de erotismo, tem nos alimentado do materialismo, do consumismo, de maneira que muitos estão personificando nas suas vidas e nos seus comportamentos esse grande alimento que televisão, mídia e os vários meios da indústria cultural têm nos oferecido. Você vai se tornar aquilo que você come, quando se trata também dos assuntos da mente e do espírito. Isso é aquilo do qual Jesus aqui começa a nos chamar a atenção. Eu acho que nós podemos dizer com uma precisão muito grande que no século passado o homem que nunca entendeu a grande preocupação quanto a se tornar aquilo que você come, tanto fisicamente quanto com os assuntos da mente e do espírito, foi Elvis Presley. Elvis Presley foi um homem que ele não apenas lutou contra as questões do seu corpo, mas também lutou seriamente contra as questões da mente e do espírito. Um homem que se alimentou profundamente do materialismo e da sensualidade, ao ponto de ter se tornado um ícone chamado de rei pela sociedade, por esta sociedade da indústria cultural que nós vivemos. No auge da vida de Elvis Presley, ele ganhou entre 5 e 6 milhões de dólares por ano. E só no início da sua carreira, estima-se que ele tenha acumulado mais de 100 milhões de dólares apenas no início do seu estrelato. Um homem que
sequer saiu da América, conseguiu desenvolver tamanho patrimônio. Ele, com tanto dinheiro, como diria muitos, ele enfiou o pé na jaca, né? Ele investiu de tudo na sua vida, na sua mente, no seu espírito, do materialismo. As informações dão conta de que ele tinha 3 jatos, 2 Cadillacs, ele tinha um Rolls Royce, um Lincoln Continental, um Buick e um Chrysler com vagões. Ele ainda tinha um Jeep, um buggy, um ônibus convertido para a comodidade própria de uma residência. Ele tinha 3 motocicletas, além de tantos carros. Além disso, o seu carro favorito, que era um Cadillac de 1960, em formato de limusine, ele tinha o topo coberto com extratos de madrepérola. Era forrado de branco e tinha madrepérola em todo o teto do carro, em toda a parte da cobertura do carro. O corpo desse Cadillac, dessa limusine, tinha sido pulverizado com 40 demãos de pintura especial preparada, com a inclusão de diamantes triturados. Imagine. E além disso, ele ainda pegou e mandou escamar o carro com pequenas escamas de peixes raros. Muita excentricidade. Quase toda a guarnição de metal do carro era revestida em ouro de 18 quilates. O seu gosto pelo ouro, né, a sua fixação com o ouro era tão grande que haviam 2 telefones de ouro dentro do carro. A sua vaidade com o ouro chegou a tal ponto que até o barbeador elétrico que existia dentro do carro era revestido de ouro. As máquinas de cortar o seu cabelo, que também tinha dentro dessa limusine, eram também revestidas de ouro. Ele tinha um buffer de sapato elétrico, aquela maquininha que você empurra o pé para limpar o sapato, também revestida de ouro. Além disso, o carro contava com televisão banhada a ouro, um toca-discos, um amplificador, um ar-condicionado e um refrigerador que fazia gelo em 2 minutos. Ele tinha de tudo. Ele tinha tudo. E ele comia todas essas coisas. Ele tinha fome e ele tinha sede dessas coisas. E Elvis, segundo aqueles que viveram próximo dele, foram além daquela definição que nós temos, que fizeram de Elvis Presley uma figura da sensualidade lendária. Elvis Presley é um homem que tornou-se o ícone do movimento do corpo, se tornou o ícone das expressões sensuais de seu tempo, e depois de muitas gerações que foram seriamente influenciadas por ele. Os amigos e parentes mais familiarizados com o seu estado nos últimos meses de sua vida revelam que, tragicamente, Elvis Presley tinha se tornado uma vítima terrível dos seus apetites. Ele era regulado pela sua fome, ele era regulado pela sua sede, e nada mais satisfazia Elvis Presley. Esse é o relato que se encontra de amigos e de familiares. Ele era o que tinha, ele era o que havia comido, no sentido mais profundo. A grande questão é, será que somente Elvis Presley representa esta terrível situação de se tornar aquilo que se come, aquilo que se bebe, aquilo com o qual se sente fome, aquilo do qual se sente sede? O que nós percebemos, meus irmãos, é que a vida trágica de Elvis Presley dramatiza o significado do ensino do Senhor nesta 4ª bem-aventurança. Porque nela Jesus estabelece o apetite e nela Ele estabelece o menu, que trazem o bem-estar espiritual de tanto necessitamos. Jesus, Ele diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele define a natureza do nosso apetite, na medida em que Ele define o menu, o cardápio, sobre o qual o nosso apetite, a nossa sede deve se lançar sobre. Ele, nesta frase esplêndida, e mais um paradoxo, Jesus
nos diz que devemos comer e como devemos comer, se quisermos ter uma saúde espiritual e uma satisfação que seja completa, que seja final, que seja eterna para as nossas vidas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a nossa saúde espiritual vem da fome, vem da sede. A nossa saúde espiritual depende daquilo, da medida da nossa fome, da medida da nossa sede e daquilo sobre o qual a nossa fome e a nossa sede se lançam. A primeira coisa importante de nós fixarmos a respeito disso é sobre a natureza da fome saudável. Nós temos falado até aqui de Elvis Presley e sua fome, certamente nada saudável. A fome de muitos crentes também certamente estão caminhando na mesma direção. A fome de muitos cristãos do nosso tempo, a sede deles, certamente estão se lançando sobre coisas parecidas com as quais Elvis Presley se envolveu. Mas a fome saudável aqui é declarada por Jesus Cristo como algo fundamental, importante para a saúde espiritual e para a satisfação. Nós devemos cuidadosamente considerar o que Cristo está nos dizendo aqui. Alguns estão entendendo equivocadamente esse texto de Jesus. Há muitos que acham que o texto, quando Jesus fala sobre ter fome e sede de justiça, esteja falando do ideal da justiça que é descrita pelo texto de Romanos. Quando o apóstolo Paulo fala da justiça que nos é imputada, ou da justiça de Deus, ou da justiça de Cristo que nos é necessária para a salvação. Nós não temos que ter fome dessa justiça, porque ela já nos foi dada de uma vez por todas com a justificação. A ideia da justiça aqui é muito mais relacionada à segunda graça, ao segundo aspecto da graça da salvação, que é a justificação. Nós não temos que ter sede da justiça que justifica, porque do contrário, nós estaríamos dizendo que o homem ímpio, o homem sem a justiça de Cristo, seria capaz de desejar a sua própria salvação, seria capaz de ter fome e ter ânsia e desespero por aquilo que ele antes não conhecia. Antes ele mesmo era incapaz de procurar e de buscar por sua própria conta. Certamente a ênfase do Senhor Jesus está sobre a santificação, sobre o desejo do crente de viver a justiça, a vontade de Deus, que é própria daqueles que foram transformados a partir da justificação, daqueles que receberam a justiça de Deus e foram postos agora numa reconciliada vida com Deus. Há muitos que olham para a ideia de justiça aqui e também pensam que aqui o sentido é apenas desejar a justiça para os pobres. Em alguma medida isso está envolvido, mas é muito além daquilo que se propõe o evangelho social. É muito além daquilo que propõem os liberais e muitos envolvidos com a teologia da libertação, a teologia da missão integral, aqueles que são os proponentes de uma teologia dos pobres, de uma teologia focada apenas numa vida que quer fazer do evangelho um evangelho de realizações políticas, de realizações culturais e de realizações sociais. Na verdade, em alguma medida está aqui embutida a preocupação com os pobres, em fazer justiça com os outros, em ser e promover justiça social. Mas não é apenas isso. Certamente o texto aqui aponta-nos para algo mais completo, mais ligado àquilo que o próprio texto depois vai estabelecer nos versos 13 e 16, e também aquilo que antes Jesus já vinha anunciando. Ele estava dizendo que havia e estava estabelecendo a mensagem do reino de Deus, da plataforma, da ética, da conduta, do comportamento daqueles que são seus discípulos e que procedem conforme a vontade daqueles que os chamou. A ênfase agora é dos resultados da imputação da justiça de Deus na vida dos crentes. O espírito da justiça aqui é o mesmo estabelecido pelo salmista no Salmo 1, quando ele estabelece a distinção entre justos e injustos. Então, meus irmãos, é nessa situação que se estabelece o menu da
fome saudável, o menu da sede saudável. As determinações no Sermão do Monte também confirmam e deixam muito claro isso. Na medida em que 7 ocorrências de justiça no Sermão do Monte indicam uma justiça subjetiva, uma justiça interior que se trabalha em sua vida, em conformidade com a vontade de justiça da própria vida de Deus. Portanto, a ênfase de Jesus é ansiar, é ter fome, é ter sede, é desejar e viver conforme a vontade de Deus. Essa é a coisa importante que os crentes precisam entender em nossos dias. Aqueles que têm fome e sede de justiça por muito tempo viverão em retidão antes que de fato possam viver completamente em retidão. Aquilo que tem sido ensinado em grande medida no nosso tempo é o oposto disso. Há uma coisa chamada antinomianismo, que tem engraçado nas nossas igrejas, que afirma que é necessário que superabunde o pecado para que possa superabundar a graça. Que já que Cristo morreu por nós e se fez justiça por nós, então nós estamos livres para sermos aquilo que é a única coisa que nós conseguimos ser por forças próprias. Há muitos que estão defendendo um baixo padrão de vida cristã baseado no antinomianismo, de que hoje a lei do Senhor não é válida para nós, de que hoje as exigências, os mandamentos, os requerimentos do Senhor de uma vida justa já não são exigidos. E por conta disso nós temos visto se estabelecer um baixo padrão moral entre muitos cristãos. E outra coisa seriamente preocupante nos nossos meios, uma ausência de indignação com a injustiça. Se nós olharmos para a situação do nosso país, tem sido evidente o quanto os evangélicos brasileiros estão anestesiados com toda a injustiça que tem sido perpetrada em nossa nação, com toda a prática terrível e abominável do pecado, e não apenas isso, mas nas escalas terríveis que tem sido promovido pelo nosso governo, de chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. Você não vê indignação. São poucos os crentes, os cristãos, que estão levantando suas vozes indignadas contra a injustiça. O que nós temos visto é, em grande medida, pastores falando que o amor e que a definição pessoal de Jesus em nossas vidas deveria nos levar a nos calar, a levar-nos ao silêncio. Tem pastor defendendo isso em Facebook, de que crente não pode criticar o governo, não pode criticar a corrupção, não pode levantar sua voz contra toda a iniquidade, contra toda a impiedade a qual nós temos assistido. Os profetas certamente teriam grande dificuldade de viver em nossa época, porque o que eles faziam quase que o tempo todo e unicamente em seus ministérios era denunciar o pecado, era levantar suas vozes contra a injustiça, era denunciar todo o engodo moral, social, político da nação. E hoje parece-nos que muitos querem proibir os crentes de se indignarem contra a injustiça, de se indignarem contra o pecado e contra a imoralidade. Há uma ideia velada, clara, se estabelecendo dentro da igreja, que tem tornado padrão este comportamento de não entender que devemos não apenas nos indignar com a justiça, mas fazer isso porque temos fome e sede da justiça. Porque nós amamos o bem e o direito, porque nós amamos o que é correto, o que é digno, o que é honrado. Quando o apóstolo Paulo nos orienta na carta aos Filipenses quanto àquilo que deve ocupar os nossos pensamentos, dizendo que nós temos que pensar naquilo que é digno, naquilo que é honrado, naquilo que é o bem, naquilo que corresponde à vontade de Deus para as nossas vidas, o que ele está dizendo de maneira inversa, de maneira baseada naquilo que se estabelece como a negativa contrária, é de que nós não devemos pensar em nada que seja injusto, que a nossa mente não deve se alimentar de nada que seja depravado, ímpio, iníquo e injusto. Ontem nós visitávamos um casal, há poucos dias eu fiz o casamento deles, um aluno do seminário,
almoçamos e passamos um bom tempo com eles lá. E a televisão estava ligada e por alguns momentos nós passamos o controle remoto da televisão. E aí um programa de televisão que há poucos dias uma irmã recomendou numa página de igreja e no Facebook para crentes assistirem. E aí nós tivemos que deixar de mão porque, apesar da apresentadora ser evangélica, o quadro principal do programa é conduzido por um travesti, fazendo graça das coisas que Deus odeia. Meus irmãos, nós não podemos alimentar a nossa mente disso. Nós precisamos aprender destas bem-aventuranças que aquilo que nos é exigido é odiar o que Deus odeia. Então somente ter fome e sede das coisas que Deus ama. Mas parece que a mente cristã tem sido tomada de assalto pelas ideias de Satanás. Na medida em que coisas terríveis como você votar num partido inimigo de Deus, iníquo, com uma proposta devastadora para o nosso país, pelo simples motivo de que eu tive um aumento, pelo simples motivo de que eu estou preocupado com o quanto eu estarei ganhando no próximo aumento, ou se eu recebo uma Bolsa Família, ou coisas desse tipo. E aí nós deixamos de nos indignar com as coisas com as quais Deus está profundamente indignado. Nós deixamos de nos revoltar com as coisas que deixam completamente Deus enfurecido, irado. Nós temos amado as coisas que Deus odeia. Jesus está dizendo que aquele que tem fome e sede de justiça, esses são aqueles que querem o caráter do reino, eles querem o fruto do Espírito, eles querem a vontade de Deus, e eles querem tudo o que isso implica. Eles não são domingueiros, eles não estão preocupados apenas que o nome de Deus seja proclamado dentro da igreja, mas eles têm fome e sede de que o nome de Deus seja proclamado à nação. Eles têm fome e sede de que o Congresso Nacional, o governo, as escolas, as instituições todas se rendam à glória do nome do Senhor. É impressionante a nossa letargia, a nossa falta de indignação ao ver que nossas crianças, que as crianças dos outros, que o filho do vizinho está sendo ensinado na agenda da iniquidade nos colégios, nas escolas. Nós não nos indignamos quando vemos que autoridades intelectuais estão defendendo um modelo de infantilidade desastrosa, terrível e amplamente dominada por Satanás e por sua agenda maligna. Nós não temos nos indignado com a injustiça que está à nossa volta. E Jesus está aqui dizendo que não se trata apenas de uma fome saudável, mas de uma fome voraz. Nós não sabemos a natureza, a profundidade, a penetração da ilustração utilizada aqui pelo Senhor Jesus, porque nós somos um país farto. Porque nós somos um país onde nós temos aqui a facilidade de plantar e de colher, nós temos rios, peixes, temos muitos mares repletos de peixes deliciosos. Nós temos pastagens e mais pastagens para termos bois e vacas gordas para nos alimentar. Mas o contexto da Palestina antiga era de que para se ter água refrescante não era tão simples assim. A vida do palestino, a vida de quem vivia no crescente fértil naquela região do Oriente Médio, era de que a iminência da fome, da sede, era um fato. Eles poderiam se abater numa situação de fome e de sede a qualquer momento. A vida do deserto, a vida daquela região é uma vida de altos e baixos, é uma vida de grande dificuldade. Jesus, ele sabia a medida da ilustração que estava usando. Ele sabia o que é fome para o Médio Oriental. Ele sabia o que era sede para o Médio Oriental.
Então ele não está estabelecendo apenas a ideia de uma fome saudável, de uma nutrição saudável, mas ele está estabelecendo a ideia de algo, de uma fome, de uma sede, que devem ser sentidos por aqueles que devem senti-la de maneira voraz. Nós não estamos falando aqui apenas de que os crentes deveriam ter alguma medida de indignação contra a injustiça. Nós não estamos falando aqui de que o crente, num lampejo durante a semana, fique indignado com a bandidagem que se instalou no governo do nosso país e a cada vez maior. Mas está falando de uma voracidade desta fome por justiça, de uma voracidade desta indignação. É fome com F maiúsculo, é sede com S maiúsculo. Não é qualquer indignação contra as coisas que Deus odeia, mas é buscar, na medida da vontade de Deus, do caráter de Deus, a medida certa desta indignação. Meus irmãos, a fome e a sede, para o contexto usado aqui por Jesus, o contexto no qual Jesus fala a esses, não é uma imagem confortável. Não é aquela vontadezinha que você tem no meio da tarde de comer um biscoito, comer um sanduíche, comer uma fruta, que é o mais próximo da fome que muitos de nós aqui conhecemos. Aquele desejo, estou com vontade de beber um copo de água, mas eu posso deixar para daqui uma hora. Não é desse tipo de sede que Jesus está falando. Jesus está longe de recomendar um desejo gentil de alimento espiritual, mas sim uma fome voraz e profunda de justiça. Uma fome desesperada de serem conformes à imagem de Deus. Uma imagem desesperada de ser igual a Jesus. Uma imagem voraz de ser como Ele, na medida que nós contemplamos aqueles que são os inimigos dEle. Me assombra ler estas coisas na palavra de Deus e perceber que no passado eu já ri das imagens que são afeiçoadas a Satanás e não a Cristo. Me assombra pensar na quantidade de vezes que nós já nos instalamos na frente da televisão para assistir aquilo que é o oposto da imagem de Cristo. E Jesus está dizendo que nós temos que ter um desespero por desejar as coisas que são como Ele, e de se indignar contra as coisas que não são como Ele. O rei Davi, no seu melhor, era assim. Ele andou com Deus como poucos mortais andaram. Ele escreveu alguns de nossos salmos favoritos sobre as suas experiências espirituais elevadas. Como eu disse na mensagem passada, Davi sabia como ninguém encontrar as palavras que faziam com que ele de fato se vestisse de luto. Davi sabia buscar aquelas palavras que de fato expressavam a adequada indignação contra o pecado. Ele sabia buscar as palavras, o espírito, o sentimento que eram adequados à pobreza de espírito, à miséria espiritual que mendiga, que depende, como a única coisa da vida, da graça que vem das mãos de Deus. Davi, ele ao mesmo tempo ele escreveu de sua sede, de sua contínua fome, enquanto ele falava da sua miséria pessoal, do reconhecimento adequado dos seus pecados. Lá no Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, sinceramente eu o procuro, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne desmaia, desfalece por Ti, como uma terra seca e cansada, árida, onde não há água. Meus irmãos, eu não sei se vocês já observaram, num lugar seco, num lugar desértico, o que acontece quando você joga uma pequena porção de água. Faça isso se você não fez ainda, e perceba o quão rapidamente a terra suga aquela água. A certa ocasião, com uma mangueira,
num tempo de seca, eu peguei e fui regar, fazer aquilo que os nossos pais faziam com mais frequência do que a gente. Hoje, com o custo do preço da água, pouca gente tem feito isso, né? Até os nossos banhos são mais curtos. Antes a gente caía no riacho na roça lá e ficava lá nadando, e aquele banho demorado. Hoje nossos banhos aí são de cuia, né? Como se diz em regiões de seca. Mas se você observar, quando nós jogamos água sobre terra árida, em pouco tempo aquela água vai embora. É disso que Jesus está falando, é disso que Davi soube se apropriar e também nos expor e nos ensinar. Nós precisamos sorver as coisas de Deus como a terra árida sorve a água. Mas temos a sensação de que sermões de 50 minutos, 1 hora, para muitos dos crentes modernos, é água demais. É água demais. E eles então perdem esse sentimento, esse desejo que Jesus está nos ensinando. No Salmo 17, verso 15, Davi diz: quanto a mim, eu verei a sua face na justiça. Quando acordar, eu ficarei satisfeito com a sua semelhança. Quanto mais comemos da justiça, mais seremos justiça. Nós somos aquilo que comemos. Quanto mais você comer este livro, mais da justiça de Deus você terá. Isso significa maior conformidade com a vontade de Deus haverá na sua vida. Maior semelhança a Jesus haverá na sua vida. Mas tem crente que está querendo ficar parecido com Jesus, sem fome e sem sede. Como se Jesus fosse lhes alimentar por tubos. Como se Jesus tivesse mudado o modo da sua nutrição. Pela boca, pelos olhos, pelas coisas que nos alimentam às portas da alma, que fazem com que todas as coisas que são a nutrição espiritual de que precisamos, entre pelo meio de graça que Ele nos estabeleceu. Portanto, esta é a maneira para a vida do crente saudável. Ele ou ela nunca tem o suficiente de Deus e da sua justiça. Ele ou ela sempre tem fome e tem sede. Eu li esta semana na capa da Isto É, que o Procurador-Geral da República está negociando um acordão com as empreiteiras envolvidas no Petrolão para livrar o Planalto. Essa é a matéria de capa. Muita gente fica satisfeito quando vê bandidos, os chamados bodes expiatórios, presos. Muitos acharam que houve justiça no mensalão, porque houve alguma medida de prisão para os maiores e grande medida de prisão para os bodes expiatórios ou para as cordas mais fracas. E continuam satisfeitos, mesmo sabendo que os líderes da quadrilha não foram presos. Quem tem fome e tem sede de justiça tem sempre fome e sede de justiça. Aqueles que vivem o reino de Deus não se satisfazem com acordões. O crente não se satisfaz com meias medidas de justiça. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Davi está dizendo. Para o crente, mais é mais. É isso que Davi entende também no Salmo 63, quando ele diz que a tua graça é melhor do que a vida. Por quê? Porque é a única coisa completa. Porque o mundo, ele é rico em coisas vazias. O mundo é rico em nos oferecer satisfações incompletas. Por que o consumismo, por que o materialismo, por que todas as coisas que tanto destruíram Elvis Presley estabelece uma falta de contentamento, que são pecaminosos, porque há o descontentamento piedoso. O descontentamento piedoso é esse que Jesus está falando, a miséria e a pobreza de espírito, a
a mansidão, é o choro da insatisfação com a nossa condição de contrariedade a Deus. O crente, a ele permitido estar insatisfeito apenas com uma coisa: com a falta de justiça da sua vida. Você jamais deve encontrar contentamento e satisfação no seu pecado. Você tem que estar sempre satisfeito na providência de Deus, mas sempre insatisfeito com a medida de justiça que se realiza na sua vida e à sua volta. Portanto, pouca justiça não é justiça suficiente. Isso nos leva ao fato de que esta fome ela é tão voraz que ou ela nos repulsa da presença de Deus, ou ela nos chama à presença de Deus. A linguagem desta bem-aventurança não faz sentido nenhum para o homem moderno. Na verdade, ela é muito forte para os cristãos. Ela é rejeitada, algumas vezes de maneira elegante, pela autossatisfação, pela religião indiferente. Na verdade, a fome e a sede de justiça é a única abordagem de vida cristã nas Escrituras. Crente de verdade é o que está aqui na Bíblia. Mas a sociedade moderna, a igreja moderna, tem estabelecido meios termos. Jesus, ele quando escreve cartas às igrejas da Ásia, em uma das cartas ele diz: porque não és nem quente, nem frio, mas morno, eu estou a ponto de vontade. Esta falta de fome, ou a presença dessa fome, haverão de nos colocar ou a repulsa da aprovação de Deus, ou o chamamento à aprovação de Deus. Para alguns, o pronunciamento de Jesus já surge já sepultado, quase esquecido em pequenos lampejos da vida passada, quando experimentaram o primeiro amor da conversão, quando estiveram nos seus primeiros dias e mais animados os dias da conversão. Com o passar do tempo, isso se esvai, isso se escapa, de maneira que muitos crentes hoje vivem a indiferença religiosa. Muitos crentes hoje perseguem aquilo que Deus não mandou os perseguir. Você antes se preocupava com o mundo e sua fome espiritual. Você se congratulou com as oportunidades de auto-sacrifício. Estava disposto a ir a tudo. Estava disposto até a morrer por Jesus. Mas o tempo emboltou os seus desejos. As realidades da vida assumiram o leme. E a fome deliciosa cessou. Hoje você tem fome, você tem sede. Um guaraná, Coca-Cola, biscoito, passeio no shopping. O que? Eu estarei orando de joelhos, indignado contra a injustiça do meu país? Não. Vou aproveitar que a Dilma reduziu o IPI e vou lá para a Renault comprar um carro. Assim que os crentes têm se deliciado e têm sentido fome e sede na vida moderna. Agora você precisa entender que o nosso conteúdo se define ou por uma vida maior, de grandes aspirações e ambições pela justiça de Deus, uma ambição saudável, ou por uma vida menor, onde as nossas ambições, onde aquilo que nos move, onde a nossa fome, a nossa sede, são as coisas desse mundo. O que vai definir ou uma devoção crescente, inspiradora e elevada, como aquela que Davi experimentou, superando os graves momentos de pecado na sua vida, ou uma piedade rasa, limitada, como aquela que já denunciou J. Packer ter sido experimentada pelos americanos, que apesar de terem quilômetros do seu cristianismo, não passavam de 1 centímetro de profundidade. Isso tem sido claro e evidente no nosso país, na medida que 1/3 da população se diz evangélica. E que grande parte da população, a grande maioria esmagadora da população, se diz cristão, incluindo aí os católicos. E nós não vemos mudança no nosso país.
Você nunca deve ser espiritualmente satisfeito. Você deve orar para que cada dia, cada mês, cada ano, cada década da sua vida, você encontre mais sedento por uma vida agradável a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que desesperadamente têm fome e sede de justiça. Isso significa que cada encontro, cada estudo, cada reunião de crentes onde se aprende da palavra de Deus, é esse o lugar onde você gostaria de estar. O Robson, a quem eu visitei ontem, ele contou-me uma história que o pastor Adriano Carles contou a respeito do Canadá. Ele, maravilhado com as igrejas do Canadá, disse ao Robson que o crente médio, o crente que senta no banco para ouvir no Canadá, em sua grande maioria tem mestrado em teologia. O mestrado que o pastor Adriano Carles saiu para fazer no Canadá, por 4 difíceis anos, suportando frio, suportando um duro trabalho, grande esforço, a maioria dos crentes da igreja fazem. São famintos por aprenderem sobre Deus. Recebemos ano passado a visita, no começo do ano, a visita de um presbítero das igrejas reformadas do Canadá, o presbítero Burt Vane, jardineiro, pai de 11 filhos. O mais velho de 27 anos, o mais novo de 7 anos. E ficamos assombrados com a erudição bíblica daquele homem. Um presbítero que não apenas demonstra conhecimento intelectual da Bíblia, mas que conhece o conhecimento, ele apresenta-nos o conhecimento vivo da Bíblia. A Bíblia aplicada, a Bíblia de fato como única regra de fé e prática. Ele não sabe dizer de nada da vida dele que não seja orientado por alguma norma bíblica. Muitos crentes, você tenta discutir, conversar com eles, orientá-los, e eles: não, pastor, mas isso não funciona comigo. Ou seja, a Bíblia funciona para um monte de coisa, mas certas coisas para os crentes a Bíblia não funciona. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa no meu trabalho, eu vou me orientar pela experiência, eu vou me orientar pelo conselho de ímpios, mas a Bíblia não é suficiente. Os famintos vorazes, eles querem conhecer a Cristo. Jesus pronuncia a condição do faminto espiritualmente como abençoado, como aprovado por Deus, e essa aprovação está na base da vida dele. Quanto mais conhecermos a Cristo, mais seremos como temos que ser, como fomos feitos para ser. A razão é esta: aqueles que verdadeiramente têm fome e sede, eles querem conhecer a Cristo, porque eles foram feitos para ser como Ele. A preocupação com a justiça na vida está em declínio na igreja evangélica, porque a igreja não quer ser como Cristo. Muitos assistem mais assassinatos e adultérios na televisão em uma semana do que seus avós em uma vida inteira. E mesmo assim, enquanto os nossos avós se indignavam com a imoralidade na rua, hoje nos parece coisa normal. Eu me lembro bem do meu avô correndo um quarteirão atrás do meu primo para pegar o meu primo para poder cortar o cabelo comprido do meu primo. Ele: vem cá, menino, já idoso, sem saúde, e correndo atrás do meu primo para torar o cabelo, que era a expressão que ele usava. Essa é uma cena apenas icônica, apenas para dizer o quanto eu percebia a indignação dos meus avós. O pai de meu pai, a tristeza que ele demonstrava com políticos, com as coisas do nosso país. Quando ele passava na rua e via alguém sentado a calçada em condição de miséria, quantas vezes eu vi o meu avô Jefferson voltar para casa, pegar uma marmita de comida e voltar e dar para aquele moço, indignado com alguém passar fome. A nossa geração desaprendeu a desejar a justiça, desaprendeu a lamentar o assassinato, a lamentar as mortes. A nossa mente se cauterizou de tal forma que tem gente que se diverte vendo gente morrer. Nossa geração acha divertida a violência, a ponto de nós comprometermos o dia do Senhor
com madrugadas assistindo sangue sendo retirado da cara de um lutador por outro, massacres físicos, agressão e violência se transformando em entretenimento, em diversão. Como é que algo que pode levar alguém à morte, murros, fraturas, violência pode agradar o coração do crente? A conta não fecha, meus irmãos. Não bate. As pesquisas de opinião nos informam que a lacuna ética está se estreitando entre a igreja e o mundo. E muitos evangélicos não estão mais preocupados com o sofrimento injusto do mundo do que os seus vizinhos não crentes. Há muitos não crentes que estão muito mais indignados com a injustiça do que os crentes de muitas igrejas. Alguns evangélicos professos considerariam um desejo desesperado por justiça algo estranho e fanático. Tenha certeza disso, você será chamado de fanático, de radical, se você demonstrar o desejo por justiça que o Senhor Jesus está nos requerendo aqui. Se você não tem desejo de justiça, o que Jesus está dizendo é que é melhor iniciar uma cuidadosa análise de sua alma. As palavras de Jesus aqui são uma prova tão graciosa, porque cada um de nós conhece no íntimo do seu coração se ele realmente ocupa muito tempo para uma vida justa. No entanto, se você tem fome e sede de justiça, se o Senhor tem lhe dado um descontentamento santo com a sua vida e com o mundo injusto ao seu redor, você pode ter certeza que Deus está sorrindo para você. Você tem a aprovação de Deus. Do contrário, as nossas almas precisam se desesperar. Aqui a palavra nos fala ainda de uma recompensa para esses famintos. Esta bem-aventurança é naturalmente outro paradoxo, e ao mesmo tempo que nós somos chamados a ter uma fonte, uma fome e uma sede insaciável de justiça, a Bíblia diz que nós seremos fartos. Como é que nós podemos estar satisfeitos com uma contínua experiência de fome? Satisfeito, mas nunca satisfeito? Completo, mas ainda vazio? Cheio de conteúdo, mas ainda querendo mais? Como é que isso funciona? Como é que essa satisfação paradoxal se estabelece aqui de acordo com como Jesus está nos ensinando? Eu me lembro de uma ocasião no meu escritório, a Gilce, que é uma moça que trabalha no escritório já há uma década, certa ocasião ela comprou uma caixinha de lanche, uns biscoitinhos, uns salgadinhos, e saiu mais cedo e esqueceu no escritório. Deixou o café feito, ela tinha feito na cafeteirazinha um café novinho, e esqueceu no escritório uns biscoitos lá, o lanchinho. E como ela foi embora e no dia seguinte aquilo não ia prestar mais, eu falei, vou comer para não perder, né? E aí entrei lá para dentro, fui fazer a petição, estava fazendo prazo, né? Na época sabe o que significa isso, fazendo prazo, né? E aí comecei a comer o lanche com o café. Aí eu levei apenas uma parte, né? Aquele constrangimentozinho de estar comendo o biscoito que o outro deixou. E aí eu comi e fiquei satisfeito. Lá no meio da petição, eu quis mais. Aí fui lá e busquei mais. E foi assim até acabar, até eu ir embora. Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de um ciclo que a gente pode chamar de um ciclo sublime. É como se você comesse e naquele momento há satisfação, mas você quer mais. Você quer mais. Você consegue, à medida de se satisfazer com a justiça de Deus, na medida em que ainda ela não é completa e totalmente consumada, e você vai nesse ciclo sublime de provar da satisfação que a justiça de Deus oferece e de continuar querendo mais, até que quando Jesus voltar, ela seja completa. E não apenas completa, mas ela seja eterna. Há um hino de Bernard Clairvaux
que diz o seguinte: provamos a ti, ó tu, pão vivo, e muito nos banqueteamos de ti, bebemos de ti a nossa fonte, e a sede de nossas almas de ti vem preencher. Esse é o espírito do crente. Nós provamos do pão vivo, nós provamos da água da vida, e enquanto a água da vida e o pão vivo não consumarem todas as coisas, nos apresentando a plenitude da justiça, com a consumação de todas as coisas, enquanto todas as coisas de fato já estiverem novas, nós viveremos esse ciclo sublime de estar satisfeito e ter mais sede, de estar satisfeito e ter mais fome, e estar sempre querendo provar, comer destas coisas. Paulo viveu na bênção desse paradoxo. Ele escreveu a Timóteo: eu sei que tenho crido. No entanto, aos Filipenses ele expressou um profundo anseio de Cristo por conhecê-lo mais. Ao mesmo tempo que ele conhecia muito de Cristo, ele dizia: eu troco tudo, eu troco até a vida para conhecer mais de Jesus. Será que nós somos assim? Muitas vezes nós fazemos um curso de EBD. Eu já cumpri com 12 módulos de EBD, já recebi um diplominha lá da escola dominical, eu já sei o suficiente. Deixa seminário essas coisas do pastor. Meus irmãos, Paulo nos deu um exemplo, dizendo que conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, era a coisa mais desejável. Nós ficamos horas aprendendo em pós-graduações sobre as coisas desse mundo. Nós que somos advogados, juristas, gastamos as nossas forças, as nossas energias, fazendo pós-graduações em direito público, aprendendo em direito tributário, horas ouvindo palestras sobre coisas que não representam imperfeição, incorreção à justiça de Deus. E não iremos gastar as nossas energias, a nossa vida, em buscar o conhecimento daquele que é tudo nas nossas vidas. O mundo só nos oferece copos vazios. E por isso que o nosso texto enfatiza: só eles, os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Ninguém pode saber qualquer coisa dessa satisfação se não for um crente verdadeiro. João 4,4 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Novamente, a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, uma eterna satisfação. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pois ele satisfaz a alma, e a alma com fome ele enche de boas coisas, diz o Salmo 107, verso 9. Portanto, Cristo está nos falando de uma satisfação eterna. Isaías 55, 2 diz: vinde todos os que têm de sede, vinde às águas, e quem não tem dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço, porque você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, e do vosso trabalho naquilo que não traz satisfação. Ouça-me atentamente e comei o que é bom, e delicie-se em alimentos ricos. Meus irmãos, nós precisamos praticar as palavras de Jesus. Neste mesmo sermão ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É com o reino e com a justiça que nós gastamos o nosso maior empenho, os nossos maiores esforços, a nossa maior dedicação. Isso revela a natureza da nossa fome e da nossa sede. Portanto, ou você prova da repulsa, ou você prova do chamado. E o chamado de Deus é uma fome profunda. É preciso considerar a força desta quarta bem-aventurança quando nós abrimos e lemos o que lemos. E não apenas pelo desejo de satisfação, mas por amar o menu, por amar o cardápio que ela nos oferece. Você é o que você come.
Lembre-se disso. E não é tão simples como pode parecer à primeira vista, porque esse termo é utilizado em grande medida com uma carga esotérica, mística. Quando os nutricionistas e as pessoas costumam referir-se a ele, não conseguem apropriar-se da ideia correta do termo. O problema é que a tragédia do nosso tempo é que o mundo está faminto e tem comido coisas que não deveriam comer. Eles têm fome de sede e sede de sexo, de riqueza, de violência, de emoção, de sensualidade. A tragédia da igreja é que muitos estão buscando a mesma coisa que o mundo. E suas dietas estão fazendo-os ter vidas vazias e patéticas neste mundo. Nós devemos nos lembrar que Jesus nos deu o apetite e nos deu o menu. O prato principal é a justiça de conformidade com a vontade de Deus. O método do apetite é o desespero por essa dieta, por esse alimento. Como é o seu apetite? A resposta está na lógica espiritual das bem-aventuranças que nós expomos até aqui. Primeiro, nós temos que começar com a primeira bem-aventurança, a verdadeira pobreza de espírito em nossos corações, percebendo que não há nada dentro de nós que nos habilite à aprovação de Deus. Devemos afirmar a nossa falência espiritual. Só isso vai corrigir os nossos olhares, as nossas escolhas. Em seguida, nós temos de mudar para a segunda bem-aventurança e sentir verdadeiramente luto pelos nossos pecados, e não apenas por ele, mas pelos pecados que nos rodeiam. Em seguida, temos de ir à terceira bem-aventurança, permitindo que a nossa falência espiritual e que o nosso luto incutem em nós um espírito verdadeiramente manso e humilde. E finalmente, como vemos nesta lógica das bem-aventuranças, nós seremos capazes de desesperadamente ter fome de justiça, ter sede de justiça. Aquilo que nos indigna em nossa própria vida e à nossa volta, vai estabelecer em nós fome e sede de Cristo, de uma vida conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, há poucas coisas mais importantes do que o nosso apetite espiritual. Assim, nós somos o que nós comemos. É o nosso apetite espiritual que faz a diferença entre estar deitado agora num quarto em nossas casas, vendo televisão, consumindo lixo, e estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. É o nosso apetite espiritual que faz com que venhamos a abrir a palavra de Deus, ao invés de ligar o Gugu, o Faustão e outras imundícies que tem na televisão. O nosso apetite espiritual é das coisas mais importantes da nossa vida. Como evangélicos, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e entender como João 4,10 expressa: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que está dizendo a você, dá-de-me beber, você teria perguntado a ele, e ele te daria água viva. Que Deus possa nos alimentar desta fome, desta sede, deste apetite, desta vontade pelo menu que nos traz da justiça dele para as nossas vidas. Que nós possamos desejar aquilo que Deus deseja. Que nós possamos amar aquilo que Deus ama. Mas que também, como parte disso, possamos odiar o que Deus odeia, desprezar o que Deus despreza, ignorar as coisas sobre as quais Deus não dá nenhuma importância. Oremos.